Um levantamento que foi divulgado na última semana mostrou que 40% dos brasileiros não conseguiram pagar as contas que deviam no último mês. Esse levantamento mostrou que a maior parte dos inadimplentes tem 60 anos ou mais. E também revelou que os cidadãos entre 16 e 24 também não conseguiram honrar os compromissos. Sobre o novo Desenrola, mais de 52% afirmaram que o programa não conseguiu aliviar as contas ou disseram que desconhecem essa proposta de renegociação das dívidas. Agora eu estou recebendo a Rede Jovem Pan, todos conectados com a gente aqui em Os Pingos nos Is. A notícia em destaque: quase 40% dos brasileiros não conseguem arcar com as contas correntes, as contas regulares. Deixa eu chamar o Bruno Musa. Acho que tem alguns aspectos aí, né, Musa? A gente fala sobre endividamento do brasileiro e tem a ver com alguns aspectos, né? Quais deles devemos nos atentar a partir dessa notícia? São vários, né, Caniato? Não é de hoje. Isso é uma longa história que começou lá atrás com o processo de endividamento num país onde o nível de poupança frente ao PIB é muito mais baixo do que a média dos outros países emergentes. Não há investimento se não há poupança prévia. E aqui no Brasil nós temos um incentivo ao consumo através do endividamento. Isso foi criado ao longo dessas últimas 2 décadas e não acho coincidência que tenha sido debaixo de um mesmo governo. Ou seja, foram criadas linhas de crédito com juros subsidiados sempre, que acabaram ao longo do tempo por parecer que no começo não tem nenhum tipo de problema. Mas isso tem um problema muito maior lá na frente, só que o lá na frente chega. Quando é 20 anos atrás, parece que o lá na frente nunca vai chegar. Mas esse tal lá na frente chegou. E agora nós vemos esse tipo de pesquisa, 40% dos brasileiros que não conseguem pagar todas as contas. A gente vê 81 milhões de brasileiros inadimplentes, um nível recorde de recuperações judiciais. Portanto, essa forma de girar a economia para puxar o PIB foi feita através de um endividamento e de uma manipulação das pessoas com baixíssimo poder de poupança e também de conhecimento de educação financeira como um todo. E isso, Caniato, faz esse ciclo chegar agora num nível onde você atinge a economia em cheio. As pessoas que estão extremamente endividadas não têm mais capacidade de crédito. Consequentemente, os bancos estão passando por um processo de inadimplência alto. Eu tenho um cliente que semana passada eu estava almoçando com ele, CFO de uma grande empresa, e ele estava renegociando as dívidas da empresa dele, e ele falou, os bancos estão pedindo absolutamente tudo que não pediam antes, e eu tenho relacionamento com eles há muitos e muitos anos. Ou seja, há um crescimento brutal da inadimplência, consequentemente o governo gastando mais, ele também toma parte do crédito disponível nos bancos que iriam para as pessoas físicas, para financiar a máquina pública. Então nós entramos numa rota de colisão muito grande, que vem do fiscal, vem com as empresas privadas e com as famílias. E essa roda, ela vai se retroalimentando. Uma vez que o governo continua gastando muito mais, ele vai deteriorando o valor da moeda, ou seja, mais inflação. As pessoas têm menor capacidade de compra. E quando a gente vê outro tipo de pesquisa que já falamos aqui, mais de 70% dos brasileiros estão sentindo impacto brutal da inflação, especialmente dos alimentos. E é basicamente, na pirâmide de Maslow, aquilo que mais nós precisamos, né? Ou seja, nos alimentarmos para conseguir tocar o restante das nossas vidas. Então, esse processo não começou de hoje, ele é de longa data, e nós temos aqui uma mania de curarmos apenas o sintoma e nunca a raiz. Só para finalizar, tem aí uma frase extremamente importante lá de trás que explica o que é a inflação. E eu vi essa frase escrita em alguns livros, por exemplo, de Milton Friedman, e ele falando que o processo de inflação, veja que interessante, ele funciona mais ou menos como o alcoolismo. No começo, tudo parece que está indo bem, que é a impressão de moeda, a emissão de dívida, que culmina nesse processo que nós estamos falando. No começo parece que está tudo bem, só que lá na frente é realmente doloroso. E a saída dele é ao contrário. No começo dói muito para depois você passar por um período de crescimento sustentável. E não há crescimento sustentável no médio e no longo prazo se você não abandonar o teu processo de alcoolismo no curto prazo, que é, nessa analogia, a emissão de moeda, a geração de novas dívidas e o processo que se retroalimenta que eu expliquei. Então, nós precisamos mudar essa rota. Senão, caso contrário, o único caminho, historicamente a gente sabe disso,
é apenas o processo de deterioração da moeda e, consequentemente, maior pobreza. As pessoas perdem o poder de compra. Ou mudamos, ou o abismo é logo adiante. Pois é, deixa eu passar para o Mota agora. Mota, a pergunta da enquete é a seguinte: a situação econômica da população melhorou ou piorou nos últimos anos? Por enquanto, mais de 3.600 pessoas já votaram, 88% disseram que a situação piorou. Quais elementos você gostaria de apontar, destacar a partir desse levantamento que revela que 40% dos brasileiros não conseguem pagar as contas mensais, aquelas contas correntes, e o que surpreende, né? Inclusive os idosos, aqueles que têm a sua renda, a sua aposentadoria? Essa pesquisa o Datamota faz todos os dias. Hoje mesmo eu fiz com o Orlando, quando ele estava me conduzindo. A gente estava falando isso. Qualquer comprinha do mercado agora é 200, 300 reais. Muita gente que fazia aquela famosa compra de mês parou de fazer. Achou melhor esperar as coisas começarem a faltar e comprar em pequena quantidade. Eu, francamente, não sei bem qual é a utilidade dessa pesquisa, mas eu achei um dado curioso. Parece que, de acordo com a pesquisa, 61% dos pesquisados dizem que nem eles e nem ninguém da família deixou de pagar alguma conta esse mês. E o meu comentário para essas pessoas é o seguinte: tem certeza? Não quer conferir de novo essa resposta? Pagou água, luz, celular, escola das crianças, IPTU, IPVA, faculdade do filho, plano de saúde, seguro do carro, TV a cabo, internet, aula particular, supermercado, condomínio, aluguel e cartão de crédito? Olha, é melhor dar uma outra checada. Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo. Quanto dessa notícia tem a ver com a administração do país, tem a ver com o governo, e o quanto também é preciso colocar na conta do indivíduo? Olha, Canhato, são 20 anos do mesmo governo. Nós estamos falando de um tempo longo o suficiente para que o governo federal conseguisse moldar a vida do brasileiro. E olha só o requinte de crueldade dessa tragédia brasileira que a gente vive, com essa pesquisa indicando que a maioria das pessoas que não conseguem pagar as contas já são aposentados, são mais de 60 anos de idade. No final da vida, pessoas que trabalharam muitas vezes a vida inteira de forma séria, aguerrida, planejaram o seu futuro para poder chegar nessa idade, ter uma vida mais tranquila, e aí são surpreendidos pelos malandros que vêm desse universo do INSS, já empurram um crédito consignado que a pessoa não pediu, os juros comem, de repente aquela renda que estava planejada desaparece e a pessoa fica com dívida, sem dinheiro, sem ter como pagar as suas contas. É um final de vida trágico, que o Brasil, o país, deveria trabalhar para produzir justamente o inverso. Mas não. Esse governo não está preocupado com os idosos, não está preocupado com os aposentados, assim como não está preocupado com os jovens. O Pé de Meia, por exemplo, não é um programa de quem está preocupado com o jovem. O Pé de Meia é uma experiência oferecida ao jovem para que o governo conquiste a simpatia dessa faixa etária que ele perdeu. A grande dificuldade que existe hoje no presidente da República na sua campanha de reeleição é justamente o jovem que não está nem aí para ele. Não é à toa que o candidato Renan Santos tem mais de 30% de intenção de voto na faixa etária até 24 anos. E o governo dando grana pesada todos os meses, que é para ensinar o jovem que ele pode viver ganhando esmola, que dá tudo certo, que ele pode acreditar no governo, que o governo vai dar um chequinho para ele todos os meses, mesmo se ele não fizer nada. Então, essa mediocridade somada à ignorância,
com uma imensa dose de crueldade dessas pessoas que comandam as políticas públicas brasileiras, produziram pessoas que não têm noção de matemática financeira, pessoas que não conseguem entender o que é ter responsabilidade sobre o orçamento, não conseguem compreender a destruição que a taxa de juros causa à vida dessas pessoas no Brasil. Então, o governo, respondendo à sua pergunta, Caniato, o governo é responsável por absolutamente tudo de ruim que acontece na vida financeira de todos os brasileiros. Muitas pessoas que nos acompanham lembram de incentivos, programas, redução de impostos para incentivar principalmente uma faixa da população a adquirir alguns bens. Em dado momento foi televisão, também a linha branca, a linha branca principalmente de geladeiras, e aí várias pessoas também mencionam uma ideia de que hoje em dia é importante ter um celular caro, ainda que a pessoa não tenha o reboco na parede de casa, por vezes ela tem um celular caríssimo, que custa, 6, 7, 8 mil reais, e gosta de fazer aquela foto na frente do espelho, e muitas vezes a casa dela não dispõe de uma estrutura e ela poderia empregar aquele dinheiro para finalizar, por exemplo, uma obra em casa. Você, Tavares, quais apontamentos você gostaria de fazer a partir da divulgação desse levantamento que revela uma situação muito preocupante? Caniato, eu tenho um alinhamento absoluto com o que trouxe o Cristiano Beraldo. A pobreza no Brasil, ela é cultural e ela é, sim, impulsionada pelo governo. Tem um exemplo que eu acho que estampa muito bem isso. Quando o Bolsa Família foi criado no ano de 2003, ele foi a unificação de diversos programas sociais que já existiam durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Que quem quiser consultar, logo após aqui os pingos nos is, evidentemente, pesquise o projeto de lei que cria o Bolsa Família. Entre os programas que foram unificados na oportunidade, o Vale Gás era um desses benefícios que as pessoas recebiam. E agora, em 2026, foi criado justamente em paralelo ao Bolsa Família um novo benefício que é o Vale Gás. Ou seja, nós estamos recriando benefícios que já deveriam compor o valor do Bolsa Família, aumentando essa esmola que se paga para se manter essas pessoas numa situação de completa dependência do governo de ocasião. Essas pessoas numa completa dependência do aparato estatal, de algo que o Estado proporcione para que elas possam sobreviver, para que elas possam ter uma condição mínima e sem qualquer estímulo para que essa pessoa deixe o programa social, para que essa pessoa encontre um trabalho, para que ela se torne produtiva, para que ela ajude o Brasil a fazer a roda da economia girar. Então, essa perspectiva de uma economia arruinada, no qual os brasileiros não conseguem, a grande maioria dos brasileiros não conseguem pagar algumas contas, é algo decorrente dessa cultura criada, essa cultura que não impulsiona o desenvolvimento por intermédio do empreendedorismo, por exemplo, que não faz com que a nossa moeda se valorize, que faz com que o consumo seja cada vez mais difícil, principalmente para os jovens, como novamente lembrou muito bem o Beraldo. Então, como eu já disse aqui nessa edição de hoje dos Pingos nos Is, o Brasil precisa fechar para balanço. O Brasil precisa puxar o freio de mão porque nós somos um carro acelerando rumo a um abismo. Nós estamos cada vez pior sob o ponto de vista econômico, por mais que vez ou outra tentem nos vender que o Brasil está num momento de aquecimento da economia, que o Brasil está gerando emprego, que o Brasil está crescendo. Não está. Esse dado revela isso com exatidão e basta fazer, como disse também o Mota, falar com qualquer pessoa no seu dia a dia. Todo mundo tem encontrado dificuldades para manter o seu padrão de vida. E aí, principalmente o mais pobre, que é quem mais sente o altíssimo custo que nós temos no nosso país. E que não sai barato para ninguém. O Brasil tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo e em todos os rankings internacionais que se fazem sobre o retorno desses impostos, nós sempre figuramos nas últimas posições. Então, nós precisamos urgente rever todo esse escopo tributário e qual que é a cultura do nosso país do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro. Não dá para chegar a lugar nenhum estimulando as pessoas a ficarem cada vez mais dependentes de benefícios do governo.